Eu quero ver. A luta se fortalecer. Eu quero ver. A mudança acontecer. Eu quero ver. Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval? Olá, começa agora o programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E nessa edição você acompanha a entrevista que Pablo Gomes fez com o sociólogo Carlos Martins. Na entrevista, o sociólogo aborda questões como a educação, o sistema de cotas e, sobretudo, a segurança pública no Estado. Carlos Martins é um dos fundadores do Núcleo de Pesquisa da UFAL sobre a violência em Alagoas e pesquisa o tema do agente de segurança e sua ação. Há quase 2 semanas, ele teve a sua casa invadida por engano por policiais do Departamento de Investigações sobre Crime. Ele também fala um pouco sobre esse caso na entrevista que você confere a seguir na íntegra. Boa tarde, Carlos. Obrigado pela... Começando, você tem um trabalho aí de análise do comportamento da polícia, né, na capital alagoana. Ironicamente, né, depois desse acontecimento, como é que você analisa, né, esse episódio com você? Eu tenho uma pesquisa, né, uma pesquisa que ainda está em desenvolvimento. Uma pesquisa acadêmica, ela tem suas etapas, suas fases, né, a parte teórica, de fundamentação teórica, né, das teorias que vão fundamentar a análise do objeto, e tem a segunda parte, que é uma parte empírica, né, uma parte de análise propriamente dita do fenômeno social. Então eu estou concluindo a parte teórica, né, para já dar início à parte empírica. Com relação à associação da minha pesquisa com o que me aconteceu, existem alguns métodos, que é método da pesquisação ou da pesquisa, método participativo, né? Eu confesso que em momento algum eu tive interesse em aplicar esses métodos, né, e ver de perto como funciona a ação policial. Não sendo eu a vítima do meu próprio objeto de pesquisa, né? A nossa intenção é entender como é que o policial percebe a sua própria ação, né? Algumas pesquisas da área da sociologia constatam que há uma ação de violência na atuação policial. Isso em outros estados, pesquisadores renomados já colocaram isso, em Alagoas mesmo já existem trabalhos que demonstram isso. Entretanto, eu tive o meu objetivo, o objetivo da minha pesquisa é fazer exatamente um caminho inverso. Como é que o policial percebe a sua própria ação? Como é que ele se percebe? Né? Isso fazendo aí uma relação entre o uso da força e o da violência. E se esse policial ele compreende quais são as diferenças fundamentais que distinguem força de violência. Certo. O Carlos, mas aí, respondendo, né, como é que você vê essa situação, né? O que você diz? Você acha que foi uma despreparo, né? Um despreparo da polícia? Foi desleixo? Foi coincidência? O que foi? Como é que você avalia esse acontecimento? Um desastre, né? A atuação da polícia foi uma atuação desastrosa, porque ela começou a cometer os erros desde o início, né? Então, se é que realmente portava um mandado de busca e apreensão, por que então não me apresentou no momento em que me abordou no portão de minha residência? Qual o procedimento, então, da polícia quando vai fazer um trabalho de busca e apreensão na residência de um cidadão com um mandado? Ele apresenta o mandado, o cidadão é obrigado, porque é uma determinação, né, legal. Então o cidadão abre suas portas e a polícia cumpre o seu trabalho. Qualquer reclamação do cidadão, ele recorre, ele move a ação contra o Estado. Mas o policial, que naquele momento cumpriu o mandado de busca e apreensão, cumpriu unicamente o seu papel, né, da determinação judicial. Entretanto, em minha residência, mesmo portando
um suposto mandado, eles arrombaram meu portão, me colocaram no chão, me apontaram armas pesadas na minha direção, me algemaram e me impediram de me comunicar. Esse tipo de atuação da polícia, isso acontece o tempo todo, né? Na periferia. Isso não aconteceria numa Ponta Verde da vida, né? De forma alguma, né? O modus operandi da polícia, ele se distingue dependendo do local onde ela está atuando, né? Nós, na sociologia, nós chamamos isso de tipo ideal, né? Então, a polícia, ela desenvolve um tipo ideal de comunidade, tem tipos ideais de comunidade, então ela vai atuar de acordo com o tipo ideal de comunidade que ela tem. Se ela está atuando numa comunidade, popular, então ela tem um tipo, um modelo de atuação. Se ela está atuando numa localidade mais de pessoas com um poder aquisitivo maior, ela tem um outro perfil de atuação. Então essa distinção, né, que move, né, que orienta a ação policial. A ação policial não deve ser orientada pelo preconceito que se estabelece a partir do grau, do nível financeiro de determinadas localidades. Esse não pode ser, em hipótese alguma, o ponto de partida da ação policial. De forma alguma. A polícia, o papel da polícia é atuar sobre os cidadãs que desviam, né? Aqueles que descumprem a lei, aqueles que estão em situação de infratores, independente de qualquer situação econômica, étnica, social, independente de qualquer situação. Carlos, nós estamos no estado de Alagoas que pesquisas têm indicado que é um dos estados mais violentos do mundo, né? Nós somos uma das cidades mais violentas do mundo também, né? Segundo a pesquisa, a terceira cidade mais violenta. Como é que você avalia isso? Por que Maceió chegou a esse ponto? Você, como sociólogo, o que você aponta de fatores aí que fez com que Maceió chegasse a esse ponto de caos? Olha, se você pegar outros dados também em outras áreas, então Maceió ou Alagoas é o estado mais violento do Brasil, mas também é o estado onde existe maior índice de analfabetismo, é o estado onde existe maior índice de pobreza. Então você vai percebendo que a situação de violência não está isolada, ela está associada a outras situações, né? Então, se você pegar, por exemplo, um histórico, né, desde 1980 até 2012, então você vai fazer uma linha estatística da violência em Alagoas comparada com o Brasil. Então, o índice de violência em Alagoas é sempre maior, desde 1980 é sempre maior que a média nacional. Então, se você pega todo esse histórico a partir de 1980 até 2012, você vai ver que a linha estatística mostra que a tendência é que em 2013 a violência aumente em Alagoas. Então, nós estamos aí diante de um caos completo. E não temos boas perspectivas. Por que não tem funcionado? Será que o Estado, os governantes que passaram, não tiveram interesse em diminuir esse estado de violência? Independente da sua corrente ideológica, partidária, se é de esquerda ou de direita, eu imagino que minimamente eles tiveram algum tipo de interesse. Por outro lado, se você pegar o histórico de Alagoas, o histórico onde o Estado era o próprio promotor da violência, onde um crime organizado atuava exatamente dentro das instituições, então isso termina gerando um alto grau de impunidade. Se você pegar os dados emitidos pelo próprio IML, você vai ver que dos altíssimos números de homicídios, pouquíssimos são apurados.
né? Eu não tenho esses dados memorizados, mas você vai ver que de 1.000 homicídios ocorridos, apenas 30 e poucos são apurados. Então é uma distância tremenda. Isso gera aí uma sensação completa de impunidade, né? E por outro lado, você tem aí uma polícia mal paga, mal remunerada. Você tem um policial que é jogado na rua para atuar no combate ao crime, um policial que não tem equipamentos adequados, um policial sujeito à corrupção, porque ele não tem aí uma política salarial adequada a um servidor público da segurança pública, né? Então, a soma a soma de todos esses elementos aí vão constituir esse estado de violência. Por outro lado, se você deve tocar nesse assunto, se você não imaginar que nessa cadeia produtiva da violência você tem elementos aí importantes que não estão aparentemente dentro da área da segurança pública, e aí os governos costumam deixar de lado exatamente onde está o problema. Perfeito. A gente vai continuar nosso bate-papo aqui logo depois do intervalo. Hoje entrevistando Carlos Martins. Todo final de semana você está convidado a assistir o Doc CUT, espaço reservado para documentários produzidos pela CUT Alagoas e entidades parceiras. A cada mês você confere um documentário novo com os mais variados temas. Doc CUT todos os sábados às 11h30 da manhã e aos domingos às 1h30 da tarde. TV Com, 10 anos de compromisso com a sociedade. Voltando ao nosso quadro de entrevistas, hoje entrevistando Carlos Martins. Ele que é sociólogo, ativista e é professor. Hoje nós estamos falando aqui sobre segurança pública e movimento negro. Carlos, me diz uma coisa. O que você acha desse projeto de segurança pública aí que o Estado lançou? Quem ama Alagoas constrói a paz. É paz que a gente precisa somente? Primeiro, nós precisamos entender como é que funciona a cadeia produtiva da violência, né? O primeiro passo para se resolver um problema é conhecer o problema, né? Quais são as causas desse problema, né? O problema em si e suas consequências. Então, o que forma aí a cadeia produtiva da violência? Então, a questão nesses projetos, por exemplo, o Plano Nacional de Segurança Pública prevê a criação, o incentivo da prática esportiva de jovens nas periferias, né? A construção de quadras poliesportivas, a disponibilidade de um profissional de educação física para fomentar o esporte para essa garotada que está na ociosidade completa. Quer dizer, o incentivo da cultura, né? O incentivo de atividades que promovam a geração de emprego e renda. Tudo isso é segurança pública. Tudo isso é segurança pública. O problema é que os governos querem dar resposta imediata a partir de números. Então, quantos homicídios ocorreram? Mas não se busca saber por que está havendo os homicídios, quais são as causas, e ficam correndo atrás do problema para depois maquiar. Então nós diminuímos o número de homicídios em relação ao ano passado. Como está, o sucesso, né? E é um engodo completo. Carlos, você vê na nossa sociedade, no mundo, né, algum modelo de segurança pública que se aproxima mais do mais justo, né? Ou do mais adequado, ou do mais eficiente? O que você diz? Alguns países, né, têm mostrado, porque quando a gente discute segurança pública, o que eu estou dizendo, a gente não discute segurança pública isoladamente, a gente discute sociedade.
né? Então, algumas sociedades demonstram na prática, né, que é possível se estabelecer uma relação social em que o cidadão não seja colocado em segundo plano. Nós vivemos numa sociedade extremamente consumista, né? Nós vivemos numa sociedade extremamente capitalista, que tem o consumo como principal ação, né, do cidadão. Então, se o cidadão é medido a partir do seu poder de consumo, e o cidadão é bombardeado o tempo todo a consumir, e ao mesmo tempo a nossa sociedade cria barreiras de acesso ao consumo. Então você imagina um garoto, um adolescente, uma criança que cresce na periferia, que sofre todos esses bombardeios de consumo, e ao mesmo tempo ela se vê em situação que a impede de ter acesso ao produto que a mídia disse que ela só é sujeito se adquirir. Então isso vai criando uma subjetividade de desejo em possuir e um desejo frustrado, né? Isso pode criar aí uma subjetividade violenta. Pode criar, não, né? Isso a gente precisa, obviamente, estudar mais profundamente para poder ter uma resposta mais concreta. Mas se podemos estar gerando aí uma subjetividade violenta, isso vale para o jovem da classe média. O não reconhecimento é um dos fatores que leva o adolescente da própria classe média ao consumo da droga, ao consumo do álcool, né, e a outras atividades associadas que estão dentro da cadeia produtiva da violência. Você falou educação e você é ativista, né? O que você acha, como é que você vê hoje a participação da classe de jovens negros dentro da universidade, né? O que você acha das cotas? Qual a sua opinião sobre as cotas? Olha, a cota, em primeiro lugar, é importante a gente dizer que a cota no Brasil sempre existiu, né? A cota não é um fenômeno social novo, não surgiu agora, né? Nós sabemos que no passado os donos de fazenda, de acordo com seu poderio em termos de quantidade de gados, eles tinham a cota para colocar seus filhos na universidade, enquanto que aos negros, por um bom tempo, era proibido o acesso à educação. Então, cota sempre existiu, né? A gente sabe muito bem, hoje nós estamos num período eleitoral, os partidos aí, as coligações, têm estabelecido aí, têm garantido e respeitado, se não é impugnado, a cota dos 30% para as mulheres nas coligações, né? De candidatas mulheres. Nós temos também a cota do portador de deficiência nos concursos públicos, né? Enfim, cota no Brasil é uma política normal, né? Não existe nenhum problema na cota. A cota racial, ela cria todo esse boom de discussão, de debates, porque ela atua exatamente na ferida da sociedade brasileira, né? Toda a sociedade brasileira ela foi constituída na relação racial. Então, da mesma forma como o Estado no passado estabeleceu uma série de políticas que impediu a população negra de ascender socialmente, o que se exige hoje é que o Estado faça agora o oposto. E que agora ele estabeleça, que ele crie mecanismos que façam com que essa população, que foi historicamente colocada à margem, tenha condições de ascender socialmente. E a educação, todo mundo diz que a educação é a salvadora da humanidade. Todo mundo concorda que a educação ela proporciona ao cidadão saltos de qualidades na vida. Então, que se insira, que se inclua os negros e negras no ensino superior. Perfeito. Carlos, infelizmente nosso tempo é curto, né? Quero agradecer a sua presença então um minuto aí para você falar as suas considerações finais, né? Como é que você acha que seria, tá falando de educação, né? O que seria o projeto de educação ideal hoje para
para alcançar, né, esses jovens da periferia, os jovens negros? O que você acha que poderia aí avançar na questão da educação? Eu acredito que a educação ela tem que ser, acima de tudo, adaptada para a nova realidade, né? Nós temos ainda aí uma educação, um modelo de educação muito ultrapassado, um modelo de educação em que até as próprias condições do fazer essa educação são pouquíssimos. Então nós temos o quê? Uma juventude bombardeada com um mundo de tecnologias, com o mundo da comunicação rápida, né? Da internet, do Facebook, dos sites de relacionamento, das tecnologias. E aí nós temos uma educação ainda trabalhando com giz e apagador, né? Então, a escola pública, principalmente, esse modelo de educação de escola pública não funciona mais para a nossa juventude de hoje. A escola tem que se adaptar à nova realidade, a essa nova garotada que está aí, com hip hop nas escolas, com cultura nas escolas, né? Uma escola que esteja aberta para a comunidade, em que a comunidade possa participar da escola. A escola é a extensão das casas, dos lares, né? Onde família e escola estejam atuando em parceria, e que a escola esteja aí, do ponto de vista do aparato tecnológico, toda ela com computador, com laboratórios de informática, com laboratórios de ciências, né, para fazer os experimentos, né? E, enfim, uma escola que realmente existe a parte da educação formal, mas que existe também o complemento, porque da mesma forma como a ideia da segurança pública, educação também é um contexto. A educação também não está isolada, a educação é um todo. Então, se nós não vermos a educação assim, dessa forma, nós estaremos dando tiro no próprio pé e construindo para o futuro, um futuro não muito bom para os nossos filhos. Ok, obrigado novamente, Carlos. Entrevistamos hoje o Carlos Martins, que é sociólogo, ativista, professor e estudante de mestrado na Universidade Federal de Alagoas. Muito obrigado novamente e a gente fica por aqui. E essa edição do programa Eu Quero Ver fica por aqui. Para você continuar nos seguindo, revendo as nossas reportagens e entrevistas, você pode nos acessar através do blog euquerovercute.blogspot.com e também você pode nos curtir através da nossa página no Facebook. E para nos enviar qualquer sugestão de pauta e críticas, envie-nos para o e-mail euquerovercute@gmail.com. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã. Eu quero ver A luta se fortalecer, eu quero ver a mudança acontecer. eu quero ver Como será afinal quando o povo descer o morro e não for carnaval?